Olá, meninos, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo de história, nós vamos estudar agora a respeito da Revolução Industrial. Nós estamos estudando a Revolução Industrial logo em sequência à Revolução Inglesa, porque a Revolução Industrial é uma consequência imediata da Revolução Inglesa. Nós estudamos na nossa aula anterior que ao final da Revolução Inglesa, na chamada Revolução Gloriosa, a burguesia vai se consolidar no poder. Como que isso aconteceu? No momento em que nós temos a efetivação da monarquia parlamentarista, o rei reina, mas não governa. Como assim? A burguesia representante do parlamento limita os poderes do rei. Agora, quem vai tomar as decisões é o parlamento, certo? Isso foi muito importante para nós darmos um passo a mais, que é esta revolução industrial. A revolução industrial só foi possível graças à burguesia estar no poder. Então nós vamos estudar agora esse processo, como que isso aconteceu, as etapas da revolução industrial. Vamos lá? Começando aqui então, nós temos o seguinte, meninos. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir os slides aqui. Prestem bem atenção aqui, ó. Quando a gente fala desse processo de revolução industrial, nós vamos abordar aqui a mudança do sistema produtivo. O primeiro tipo de sistema produtivo que nós conhecemos é o chamado artesanato. O artesanato é um trabalho individual e familiar. O artesão, o produtor aqui, ele é responsável por todas as etapas da produção e ele é o dono dos meios de produção. Vamos imaginar, por exemplo, que nós vamos fazer um estojo, igual o estojo de vocês. O artesão ele é responsável pela escolha do tecido, ele vai ser responsável por fazer o molde, cortar o tecido, fazer a costura, colocar o zíper, fazer o acabamento até a entrega final do produto. Então, gente, olha, a produção artesanal, o trabalho é individual e as ferramentas são manuais. Conforme eu acabei de falar para vocês, no artesanato, o artesão é responsável por todas as etapas da produção, certo? Só que aí, no ano passado, no sétimo ano, nós estudamos um período da Idade Média, um período chamado Renascimento Comercial e Urbano. Quando nós estudamos sobre isso, nós estudamos sobre as cidades medievais, chamadas de burgos. Dentro desses burgos, o que começou a acontecer? Esses artesãos começaram a ser reunidos nas chamadas corporações de ofício. Corporações de ofício, então, eram grandes galpões, onde esses artesãos são reunidos, e a partir de agora, cada artesão é responsável por uma etapa da produção. Cada artesão é responsável por uma etapa da produção. Por que que isso aconteceu? Com o objetivo de aumentar a produção. Nós temos início, então, a um período que nós chamamos de manufatura. O trabalho ainda continua sendo manual, só que agora nós temos um fenômeno chamado de divisão do trabalho. Igual eu acabei de falar para vocês, cada trabalhador vai ser responsável por uma etapa da produção, certo? Neste momento aqui, o artesão continua sendo dono da sua força de trabalho. Ele continua tendo o saber produtivo. Ele tem que saber fazer. Porém, ele não é mais dono dos meios de produção. Agora, os meios de produção são ofertados a ele. E a última etapa, que é a etapa que nós chegamos aqui da industrialização, é a chamada maquinofatura, a produção industrial.
Na maquinofatura, nós temos a substituição lenta, gradual. Não é de uma hora para outra a substituição do homem pela máquina. Agora o homem não vai ser mais o, o trabalhador, que agora dentro da indústria nós vamos chamar de operário. O operário não é mais dono dos meios de produção, não é mais dono do local de produção, ele apenas agora é dono da sua própria força de trabalho. Ele também vai começar a não ter mais a necessidade do saber produtivo. Por quê? Quem vai realizar o trabalho é a máquina, certo? Então eu coloquei para vocês aqui o seguinte, ó. O processo da Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra, a partir de meados do século XVIII, e acabou com os resquícios, da produção baseada em relações feudais, consolidando definitivamente um modo de produção capitalista. Pessoal, quando a gente fala de modo de produção capitalista, que é o atual sistema econômico que nós vivemos hoje em dia, nós temos que lembrar do acúmulo de capital, do lucro. Então, toda produção tem como objetivo o lucro. Por isso que na maquinofatura, na produção industrial, nós vamos ter uma produção em larga escala, um aumento da produção com o objetivo de aumentar os lucros dos donos dos meios de produção, do patrão, do dono da indústria. Certo? Continuando então aqui, nós vamos ter, igual nós falamos, a introdução das máquinas. E as primeiras máquinas que surgiram foram máquinas a vapor. O que são máquinas a vapor? São máquinas movidas a carvão mineral. Então, a partir de 1760, então nós estamos falando aqui, ó, da segunda metade do século XVIII, a forma de produzir mudou radicalmente com a invenção de máquinas movidas a vapor e a organização do trabalho em fábricas. As transformações causadas por essas inovações não se restringiram apenas à produção, mas afetaram as relações sociais, a forma de viver e o significado do trabalho. Por que isso aconteceu, pessoal? Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Houve um movimento muito grande de saída das pessoas do campo para as cidades, que a gente dá o nome de êxodo rural. E aí as pessoas foram para as cidades em busca de trabalho, para trabalhar nessas indústrias. A oferta de mão de obra era muito grande. Não tínhamos trabalho para todos. Por isso que o salário era bem baixo, bem pequeno, e também tínhamos um grande número de pessoas desempregadas. As cidades não estavam preparadas para receber essa quantidade de pessoas. Por isso, houve uma completa desorganização social. Os locais em que os operários moravam eram muito ruins. Esses locais eram precários. A moradia era precária. Não havia saneamento básico, tratamento de água e esgoto. Havia uma proliferação de doenças. As pessoas estavam mais suscetíveis, podiam pegar doenças muito fácil, certo? E aí nós falamos que o conjunto de inovações tecnológicas e as mudanças globais causadas por elas ficaram conhecidas como Revolução Industrial. E aí, quando a gente fala o termo revolução, a gente vai lembrar lá da nossa primeira matéria do ano. A gente está falando de mudanças políticas, sociais e econômicas. E aqui também nós vamos falar, quando a gente fala de revolução industrial, de uma mudança científica,
Por quê? A introdução das máquinas mostra para nós aí um avanço tecnológico, tudo bem? Então, nós temos a Revolução Industrial como um conjunto de transformações econômicas e sociais, caracterizada pela aceleração do processo produtivo, foi o que eu falei para vocês, um aumento da produção, uma produção em massa, e pela consolidação da produção capitalista, uma produção em massa com o objetivo de aumentar os lucros dos donos das fábricas, certo? Pessoal, a Inglaterra foi a primeira a se despontar para a industrialização. A Inglaterra, quando a gente fala de primeira revolução industrial, nós estamos falando da Inglaterra neste processo, certo? Agora nós temos que entender o seguinte: quais foram as causas, quais eram então os meios que possibilitaram a Inglaterra a ser a primeira a se industrializar? Primeiro, gente, nós temos aqui, ó, capitais acumulados. No ano passado também, nós estudamos a respeito das primeiras navegações. Portugal e Espanha foram os primeiros países a se despontarem para as navegações. Lembram disso? E aí nós tivemos as navegações tardias, principalmente da Inglaterra, da França e da Holanda. Como Portugal e Espanha dominavam o comércio marítimo, os ingleses passaram a roubar os navios portugueses e espanhóis, os conhecidos navios piratas. Então, gente, esse capital acumulado vinha da pirataria, de acordos comerciais com outros países da Europa e também das colônias que a Inglaterra possuía. A Inglaterra, então, tinha capital acumulado de outras regiões do mundo, como, por exemplo, das 13 colônias, atual Estados Unidos, que era um local também onde a Inglaterra poderia vender os seus produtos industrializados. Lembrando também que na Inglaterra, mais uma vez nós estudamos no ano passado, a Inglaterra ela tem como religião oficial o anglicanismo. E no capítulo anterior, que nós falamos a respeito da Revolução Inglesa, nós estudamos que o parlamento era formado em sua maioria por puritanos. Os puritanos eram os calvinistas da Inglaterra. E uma das éticas do calvinismo era a ética protestante, que falava o seguinte: o trabalho dignifica o homem. Então, o lucro que vem do trabalho, ele é bom, não é pecado, como a Igreja Católica dizia. Por isso que nós vamos ter aqui uma das coisas que propiciaram o pioneirismo da Inglaterra foi o estímulo ao lucro. Outra coisa muito importante, que agora eu quero que vocês tenham uma atenção especial, é o seguinte: a primeira indústria inglesa foi a indústria têxtil, de produção de tecidos. Para aumentar a produção de tecidos, o governo inglês determinou uma lei chamada de Lei dos Cercamentos, ou também chamada de Política dos Cercamentos. O que era essa Lei dos Cercamentos? Nos campos, os camponeses, os pequenos camponeses, foram retirados de suas terras e essas terras foram cercadas e entregues a grandes burgueses. Esses burgueses, então, começaram a criar ovelhas para aumentar a produção de lã e, consequentemente, termos a matéria-prima necessária para a produção de tecidos. Só que aí, esses camponeses que foram retirados de suas terras, foi aquilo que eu acabei de dizer para vocês anteriormente. Eles, então, como não tinham trabalho no campo, saem do campo e vão para as cidades em busca de emprego.
Então, nós vamos ter aqui o terceiro pontinho. Disponibilidade de mão de obra devido aos cercamentos dos campos, a políticas dos cercamentos, que são chamadas em inglês de enclosures, certo? Pessoal, e uma coisa que eu falei para vocês também, do motivo que nós estudamos a Revolução Inglesa antes, a Revolução Inglesa possibilitou a chegada da burguesia no poder. A burguesia, então, que comanda o parlamento através da Revolução Gloriosa, que a gente estudou. Outra coisa que nós estudamos na Revolução Inglesa foi o seguinte: quando nós tivemos um período republicano, logo após a Revolução Puritana, Oliver Cromwell, o líder dos puritanos, determinou os chamados atos de navegação. O que falava os atos de navegação? Toda e qualquer mercadoria que entrasse ou saísse da Inglaterra só poderia ser transportada por navios ingleses, sendo que a tripulação também deveria ser composta por, no mínimo, metade de ingleses, de tripulantes ingleses. Então, esses atos de navegação, gente, fortaleceu ainda mais a marinha comercial, a marinha mercante inglesa, tornando, então, a Inglaterra passou a ter uma marinha mercante poderosíssima, certo? Outra coisa necessária aqui para a indústria foi matéria-prima disponível. A Inglaterra tinha grandes reservas de carvão mineral e de ferro e também o aumento da produção de lã por causa da política dos cercamentos que nós falamos. Mas, gente, quando a gente falar de indústria, nós vamos falar sempre de duas coisas muito importantes: matéria-prima e mercado consumidor. Não adianta você ter grande quantidade de produtos e não ter para quem vender. Então, o mercado consumidor vinha da onde? Da própria Europa, dos países europeus, que não eram industrializados nessa época, e passaram a comprar os produtos industrializados ingleses, e também das colônias inglesas, como, por exemplo, os Estados Unidos, as 13 colônias, que os colonos de lá tinham dinheiro, recursos, eram assalariados e podiam comprar os produtos ingleses. Certo? Só para vocês verem aqui, ó, mercado consumidor, colônias, países europeus e assalariados. Pessoal, quais foram os avanços técnicos que nós tivemos nessa época? O que surgiu? Igual eu falei para vocês, a máquina a vapor, que a gente chama de máquina-mãe, que foi a primeira máquina, né, a surgir nessas indústrias. A máquina de fiar, que então nós tínhamos a produção de tecidos. O tear, que também era para a produção de tecidos hidráulicos, movido a água, né? E o tear mecânico. Além disso, gente, nós tivemos o surgimento das locomotivas. O que são as locomotivas? Os trens, né? As primeiras locomotivas aí, que eram muito importantes para o escoamento da produção. O que é escoamento? O transporte, a saída da produção do seu local onde foi produzido e chegando então até o seu local de destino. Para as, para as regiões mais longes, fora da Europa e fora do território inglês, essas, essa produção era transportada por embarcações, também movidas a vapor. Então, havíamos já nessa época aqui, ó, embarcações movidas a vapor. Então, alguns exemplos para vocês aqui, algumas imagens das locomotivas, das máquinas a vapor, para vocês o tear, como que era aí, ó, o tear mecânico dentro das fábricas. Olha, para vocês verem uma inauguração de uma locomotiva, que era muito importante para as cidades da época, como que as pessoas, então, faziam para transportar essas locomotivas, certo? E aí nós vamos ver agora quais foram os efeitos econômicos da Revolução Industrial. Pessoal, a Revolução Industrial teve pontos positivos e pontos negativos. Nós temos que entender e estudar os dois, certo? Quais foram os efeitos econômicos, então? Primeiro, gente,
produção em massa, o aumento da produção. Prestem atenção aqui, ó. Se você consegue produzir cada vez mais a um custo menor, você vai aumentar os seus lucros. Então, o aumento da produção, que passou a ser por produtividade. A partir do momento que você tem uma indústria que passa a produzir em massa, em série, eu vou ter a padronização da produção. O produto vai ser igual, né? Igual eu falei para vocês, e se eu produzo mais, eu vou ter a diminuição do custo unitário do produto. Cada produto vai sair a um preço menor e isso possibilita um aumento dos lucros. Outras consequências. Deixa eu tirar aqui meu rostinho da frente para vocês acompanharem comigo. Pontos positivos, que eu falei para vocês, nós tivemos pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos: desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo. Aumento da produção de mercadorias em menos tempo. Esses dois pontos são pontos positivos. Um ponto negativo que a gente pode citar. Agora, o outro ponto, o terceiro ponto aqui, ó. Agora, gente, os lucros vão ficar nas mãos dos donos das indústrias. Não vai ser dividido com o operário. O operário vai receber seu salário e, como eu já disse para vocês, é um salário muito baixo. Então, nós vamos ter uma maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, do patrão. Outro ponto positivo agora: avanço nos sistemas de transporte. Nós tivemos aqui, ó, principalmente o ferroviário, né, as ferrovias, as locomotivas, e o marítimo, que agora são a vapor. Um aumento do êxodo rural. Lembra que eu falei para vocês? Devido à política dos cercamentos, as pessoas passam a sair do campo e ir para a cidade em busca de empregos. Só que isso gera um ponto muito negativo. Igual eu disse para vocês também, as cidades não estavam preparadas para receber essa quantidade de pessoas. E aí o que aconteceu? Houve um crescimento desordenado das cidades, gerando problemas de submoradias, moradias ruins, péssimas condições de moradia. Não havia saneamento básico, tratamento de água e esgoto. Isso possibilitou, então, aqui, ó, um aumento das doenças. E como as fábricas eram locais, grandes galpões, sem janelas, não eram arejadas, havia ali também grande proliferação de doenças. As pessoas conviviam com animais peçonhentos, como ratos, baratas. E aí, ó, aumentou, então, os acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas. Como o salário era muito baixo, gente, as mulheres que antes ficavam em casa cuidando dos filhos tiveram que também trabalhar para ajudar no sustento da casa. As crianças também tinham que trabalhar. Então, houve a utilização da mão de obra infantil e feminina também, certo? Uso em grande quantidade da mão de obra infantil e feminina. E tem uma coisa a mais para dizer para vocês. Os donos das fábricas preferiam, inclusive, o uso da mão de obra infantil e feminina. Por quê? Porque era uma mão de obra mais barata ainda. Outra coisa aqui, ó, gente, ó, surgimento de sindicatos. O que são sindicatos? Um órgão que representa uma classe de trabalhadores. Surgimento de sindicatos para defender os direitos dos operários. Outra coisa também, nós vamos ter um aumento aí, então, da emissão de gases poluentes, aumento da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as fábricas. Outra coisa que eu não coloquei aqui, gente, mas que é muito importante, é a respeito dos trabalhadores, eles eram tidos como máquinas. Máquinas não, desculpa, como peças. O que significa isso, gente? Os trabalhadores serem tidos como uma peça. Eles poderiam ser facilmente substituídos. Então, eu fiquei doente, eu vou receber, por exemplo, um auxílio-doença? Não, você era dispensado, eu contratava outro.
Aí a mulher ficou grávida, ela recebia uma licença maternidade? Não, ela era dispensável, eu contratava outro. Então, gente, ó, a gerou desenvolvimento urbano? Gerou. Gerou êxodo rural, saída das pessoas da cidade para o campo? Gerou. Mas também gerou miséria. Massa de trabalhadores vivendo em condições precárias, péssimas condições de moradia, salários baixíssimos, exploração do trabalho de mulheres e crianças. Além disso, gente, as jornadas de trabalho eram enormes. Como assim? As pessoas trabalhavam cerca de mais de 15 horas por dia. Chegava até a 18 horas por dia. Imagina você, gente, até 18 horas dentro da fábrica. Ó, transformação, o trabalhador como peça, que eu falei para vocês, ó. Transformação do trabalhador em um componente acessório à produção. Ele não era importante, ele poderia ser substituído a qualquer tempo, sem prejuízo à produção. Certo? Meninos, e aí, deixa eu tentar aqui, só um minutinho. E aí, nós temos aqui, ó, para finalizar, eu trouxe para vocês uma imagem de crianças, né? Crianças que eram uma das principais fontes de mão de obra para aquela época. Pessoal, então nós estudamos a Revolução Industrial e suas consequências. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês agora. Vocês farão essa lista de exercícios, anotarão as dúvidas, porque na nossa próxima aula nós vamos retirar todas essas dúvidas. Certo? Então, para vocês, um grande abraço e até a próxima aula.